Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Larson, Dr. Don Paul Gray e Dr. David Watts. E é muito bom ter você conosco, saiba disso. E eu acho que o material que estamos trazendo hoje, e tem sido assim há alguns programas, acredito que é extremamente importante, extremamente. A não ser que um cristão entenda o que estamos tentando explicar, ele não pode viver uma vida vitoriosa. Não estou dizendo que ele não pode ser salvo. Pode, mas viver uma vida vitoriosa é outra coisa. E a vontade de Deus que todo crente viva uma vida vitoriosa. Eu vou repetir, Deus não exige perfeição. A Bíblia não ensina perfeição, mas ensina que o pecado não deve nos dominar. E é disso que estamos falando. E só Deus sabe quantos cristãos desistiram porque eles tentavam. E o Doni me deu um livro há algum tempo atrás e o irmão escreveu que se a pessoa quiser vencer o pecado ou algo desse tipo, a pessoa tem que jejuar 30 dias ou 20 dias ou 40, algo desse tipo. E eu conheço o homem que escreveu isso e ele ama a Deus. E eu tenho uma grande consideração por ele, ele faz algo maravilhoso pelo Senhor. E você pode dizer, como alguém pode estar errado e fazer uma grande obra para Deus? Olha, se você seguir esse caminho, não vai restar ninguém para fazer a obra de Deus. Mas ele ama a Deus e está fazendo uma grande obra para o Senhor. Mas o que ele falou está errado, está incorreto. E eu me lembro de várias coisas que no meu ministério eu falei, mas estava errado. E alguém pode dizer, você não deveria admitir isso. Olha, admitir a verdade não é algo ruim, é algo bom. Então, eu acredito que ele está começando a ver o que eu mencionei. Esse jovem, que eu falei dele aqui. É a vontade de Deus que você viva uma vida vitoriosa. E a palavra de Deus nos explica como. O que você queria dizer, Dr. Gray? Bem, eu quero voltar para a discussão que estávamos tendo sobre como viver a vida cristã. E esse versículo veio à minha mente enquanto falávamos sobre essas coisas. Romanos 12, 1 e 2. Todos nós já pregamos e conhecemos. Rogo-vos, pois, irmãos, Que se apresentem. pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Eu acho que Paulo admitiria que ele está dizendo, apresenteis a vossa vida. Não apenas o corpo, mas a sua vida, em sacrifício vivo. Perceba essa palavra, sacrifício, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E para finalizar, e não vos conformeis com este mundo. Mas É sede aí que as pessoas transformados. vivem, elas vivem conformadas a este mundo. E quando elas são salvas, essa conformidade com o mundo tem que ser quebrada. E é aí que a mensagem da cruz vai quebrá-la. É verdade. Certo. E diz, não conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o objetivo. Esse é o Filho de objetivo Deus. de cada filho de Deus. Mas como chegar lá? A questão que estamos levantando ao lidar com Romanos capítulo 3, estamos falando sobre o poder do sangue, o poder da cruz. E quando você usa a mensagem da cruz, eu suponho que você está falando sobre o sangue também. O poder Com do certeza, sangue derramado. claro. Calvário, você está falando do Calvário e o que aconteceu em Gólgota e assim por diante. Mas este é o meu ponto. Quando as pessoas caem, vacilam, e elas sempre caem. Já aconteceu comigo, com você, com todos nós. Mas eu estou pensando no membro da igreja, que teve uma experiência de conversão maravilhosa, anos atrás, na igreja que eu pastoreei. E ele voltou para mim, talvez 1 ou 2 meses depois. E ele não veio até mim na igreja, mas ele me viu em algum outro lugar, talvez no meu escritório ou talvez na minha casa. Mas ele estava chorando, e isso acontece muito. Ele ficou bêbado.
Ele ficou bêbado e ficou arrasado com isso. E não sabia o que fazer. Sabe o que eu fiz? E eu não conhecia a mensagem da cruz tão bem quanto eu conheço hoje. Eu conhecia um pouco, sabia um pouco, mas não tanto quanto hoje. Mas eu me lembro de ter voltado para a igreja. Eu me ajoelhei no altar e eu o guiei em oração. E o que eu fiz naquele tempo de oração, literalmente, eu o levei de volta para o Calvário. Eu o levei de volta para o ponto de arrependimento. Vamos levar isso para Cristo. Ele é fiel para perdoar. E qual foi a reação dele? Bem, ele chorou, ele se levantou, e pelo que eu me lembro, ele nunca sucumbiu a isso de novo. Eu não me lembro disso. Se ele caiu, ele não me contou. Mas me parece... E eu disse isso a ele, eu disse, você vai vacilar e vai cair, mas você tem que voltar para o Senhor. Eu não disse a cruz, mas eu disse ao Senhor, você tem que voltar para o Senhor. Você tem que se ajoelhar perante Ele e contar a Ele os seus problemas. Coisa. E é aí que a ideia da cruz é um lindo símbolo e eu acredito nele. Mas eu sempre usei mais a ideia do altar. Você tem que voltar para o altar. Doutor, vamos lidar com algumas coisas, porque você trouxe algumas coisas que precisam ser discutidas. Em primeiro lugar, arrependimento não é libertação. E precisamos reconhecer isso. Arrependimento é simplesmente dar as costas de uma direção em que estou indo, virando 180 graus, reconhecendo que eu estou errado, que eu sou aquilo que Deus diz, e se foi uma ação, reconhecer que Deus diz que é errado. Arrependimento é necessário. É por isso que 1 João 1,9 existe. E 1 João 2,1, vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Isso está ligado à justificação. A justificação propriamente entendida diz que eu posso voltar 1000 vezes se eu precisar e pedir perdão a Deus. E Ele não vai reter isso de mim, se a minha fé estiver no seu plano de redenção. Mas quando chegamos em Romanos 12, 1 e 2, e nós começamos a estudar esses versículos, essa é uma nova seção de Romanos, e Paulo coloca todo o seu ensino de santidade nesses 2 versículos. Diz aqui que nós devemos nos apresentar na versão King James. Apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. E essa é a mesma palavra grega que é encontrada em Romanos capítulo 6, versículo 13. E aquele versículo nos diz como a santificação acontece, que nós devemos nos render ou nos apresentar a Deus como alguém que ressuscitou dos mortos. Isso significa que diariamente esse indivíduo deve se apresentar a Deus não como alguém que conquistou, mas alguém que depende de Cristo e daquilo que Ele fez por nós no Calvário. O Espírito Santo, então, é livre para fazer a transformação que eu não posso fazer. Ser conformado não com o mundo, mas ser transformado. Isso é metamorfose. Significa que o trabalho que está acontecendo não é algo que eu estou fazendo, mas é algo que está acontecendo a mim. E, mais uma vez, o objeto da fé determina se o Espírito Santo está ou não trabalhando em mim. E também a renovação da mente, a palavra ali para mente é nous. E é a mesma palavra no grego, quando você vai em Efésios 4, quando ele diz, seja renovado no espírito da sua mente. E é mais do que apenas suke, que é a palavra normal no grego para mente. Nous indica um centro interno de moralidade. E quando Paulo fala em Efésios 4, eu acho que é 22 ou 23, seja renovado no espírito da sua mente, essa renovação no grego está ativa no presente e indica que é um processo contínuo, ininterrupto de renovação. Mas o sujeito no grego é passivo, o que significa que essa renovação não é algo que eu possa fazer, é algo que tem que ser feito a mim. Eu sou o recebedor dessa renovação. Então, tendo dito isso, o cristão que entende como viver para Deus falha. Ele pode beber ou o que quer que seja. Primeiro, nos arrependemos, reconhecemos que foi uma ação errada, nós identificamos. A identificação é importante.
Em segundo lugar, nós confiamos. A primeira palavra é identificar e a segunda é confiar. Nós confiamos no processo de Deus para a mudança. Nos apresentamos a Deus como que ressuscitados dos mortos e dependemos do fluxo do Espírito Santo e da graça de Deus para fazer algo, não apenas no sentido de perdoar, mas para renovar o meu homem interior e para, na verdade, reconstruir o meu homem interior e tirar de mim essa vontade de beber. Eu não posso fazer isso por mim mesmo. Apenas o reconhecimento de que é errado não vai me mudar. É a dependência em Cristo e naquilo que Ele fez por nós no Calvário que estabelece a aliança que permite o Espírito Santo trabalhar em mim. Se eu ensinar cristãos a depender disso, então o trabalho deles é identificar o que é errado, confiar naquilo que Cristo fez por nós no Calvário e consistentemente receber a ajuda que eles precisam para serem mudados. E então você será metamorfoseado e vai provar qual é a boa e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Mas esse é o processo de ser cristão. Se você não entender esse processo, você pode se arrepender por todo o dia, mas você precisa ser liberto. O Espírito do Senhor está aqui para libertar. Foi isso que Jesus disse. Nós pregamos libertação. Muita gente confunde arrependimento com por libertação. Porque certo. o peso é removido, Deus perdoou a pessoa. Então, eu acho que isso faz eles pensarem que estão livres agora e etc. Quando eles não estão. E algumas vezes acontece. Às Pode vezes acontecer. acontece, verdade. Se houver alguma mudança, nunca é algo que nós fizemos. Nós apenas iniciamos pela fé. Eu acho que esse é um ótimo ponto, irmão Swagger, e a sua audiência precisa ouvir isso. Arrependimento nem sempre significa que você foi liberto. Vamos para o intervalo, voltamos já. Por favor, não saia daí. Jesus Cristo liberta os cativos, e Ele é o único que pode libertar os cativos. Os nossos comentários já ajudaram pelo menos centenas de milhares de pessoas, se não milhões de pessoas, a colocar sua fé no Senhor e fazê-los vencer o mundo, a carne e o diabo. Toda a Escritura na Bíblia é explicada aqui. E você precisa aproveitar a oportunidade de pedir o seu, pois está sendo vendido pela metade do preço. Geralmente custam $40, mas o preço está pela metade. Peça o que você quiser, de Gênesis até Apocalipse. Eu sou Jimmy Swagger e estou esperando a sua ligação. Aproveite esta oferta, ligue ou acesse o site shopjsm.org. Estamos de volta. Você tinha uma pergunta antes do intervalo? Junto a essa discussão, nós vamos direto a isso, mas eu quero adicionar algo ao arrependimento e à libertação. Naquela conversa, se lembre que arrependimento significa dar as costas 180 graus. E no seu exemplo, você teve um membro da sua igreja que foi salvo, provavelmente se libertou da bebida e agora está andando com Cristo. Mas então, certa noite, por qualquer razão, ele se volta 180 graus e volta a beber. Arrependimento significa dar as costas a tudo isso e começar a ir na direção correta. O problema é o conteúdo do coração. Todas as ações vêm do conteúdo do coração. Nesse caso, ele sofreu muito. Ficou muito triste. Veio até mim e compartilhou comigo. E então nós fizemos uma oração à moda antiga. E tudo isso está certo. Mas se entendermos, o arrependimento não muda o conteúdo do coração. Ele simplesmente reconhece o fato de que eu fiz algo errado. Você está dizendo que não remove a natureza pecaminosa? Não. É isso que você está dizendo? A natureza pecaminosa permanece. Sim, esse é o ponto. Você ainda vai lidar com a natureza pecaminosa. Bem, de novo, o único meio que nos foi dado para vivermos livres do impacto da natureza pecaminosa é a fé em Cristo e o que Ele fez por nós no Calvário. Então, se eu não treinar esse crente a pedir não apenas por perdão,
mas para viver livre do impacto da natureza pecaminosa, então ele pode ser perdoado e seguir seu caminho totalmente, determinado a nunca mais fazer isso. Mas o mesmo desejo surgirá novamente, porque a sua fé tem que estar centrada em Cristo, para que esse desejo seja removido. E eu quero dizer algo, é por isso que eu trouxe esse assunto de volta. Eu disse que é garantido pela autoridade da palavra de Deus que todo mundo e qualquer coisa, que todo mundo pode se libertar de qualquer coisa. Eu apenas acredito que o poder do Espírito de Deus é o suficiente para fazer isso. Então, o arrependimento e a verdadeira libertação trazem liberdade do pecado. Isso talvez não aconteça na primeira semana. Mas temos a convicção de que Jesus expiou por todo o pecado na cruz. Mesmo a doutrina de expulsar demônios é uma ação. E o Senhor disse, mesmo naquela situação, que os demônios podem voltar. Sim, em Romanos. Não perca o seu raciocínio. Sim, nós vamos chegar lá. Nós estamos indo em direções diferentes. Voltando para a vida cristã, o cenário que eu coloquei era uma pessoa que voltou a beber. Não queria voltar, mas voltou. E ele ficou muito arrependido e muito triste com isso. E nós tivemos um momento de oração e o Senhor abençoou e ajudou ele. E quando ele saiu dali, ele sabia que ele estava perdoado e que ele poderia começar de novo. E aquela pessoa se tornou um bom membro da igreja. E graças a Deus está na igreja até hoje. E eu tenho um ótimo relacionamento com ele. Eu não o vejo muito, mas de vez em quando nós trocamos mensagens no Facebook. Mas o meu ponto é, voltando para Gálatas 2:20, com a doutrina da mensagem da cruz que vocês explicaram, como vocês incorporam o que Paulo disse, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você pode, por favor, unir isso? Eu não estou entendendo a pergunta. Bem, como isso se relaciona à mensagem de Cristo, à mensagem da cruz? É perfeito, porque descreve todo esse mecanismo que eu tentei explicar agora. Eu estou crucificado com Cristo. Paulo reconhece que na experiência da salvação, ele está unido com Cristo, batizado em Cristo e crucificado com Cristo. Isso é verdade para todo cristão, ainda que eles não tenham visto. Paulo nunca viu Cristo em sua vida. Então ele seria como eu e você. Nós estamos unidos com Cristo como resultado da nossa fé e crucificados com Cristo. Eu estou crucificado com Cristo. Ainda assim, na salvação eu sou unido e crucificado. Ainda assim, aqui estou eu ainda estou aqui. Porque dependemos da cruz. É para aí que ele está indo Cristo nesse quer dizer versículo. isso. Dependendo totalmente do que Jesus fez na cruz. Não daquele pedaço de madeira, mas daquilo que ele fez. A mensagem da cruz, às vezes, do jeito que vocês pregam, é quase mais fácil do que é. E, no entanto, é muito fácil. Mas meu ponto é diariamente, é isso que eu quero enfatizar. É algo diário e talvez de hora em hora. Estou certo nisso? Não, você está certo. Mas vamos ler os versículos para ver a conclusão. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então agora Paulo ensina que ele depende de Cristo nele. O que é isso? Posso te interromper por um instante? Esse é o poder do Espírito Santo. Isso foi anos depois que ele foi salvo. Ele estava fazendo várias viagens missionárias e ainda estava falando sobre a vida crucificada. Ele nunca parou, porque ele vai nos dizer como viver nesse versículo. Em Gálatas 2:20 e 21. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu. Ele não depende dele mesmo. Nele, quem ele é em sua carne. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele está dependendo do Espírito Santo. Observe para onde ele vai. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo dessa forma. Vivo-a na fé do Filho de Deus. Então, em quem está a fé dele? Certo. No Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E eu não frustro a graça de Deus, porque se a justiça vem através da lei, então Cristo morreu em vão. Então a fé dele está em Cristo, naquele que o amou e entregou a si mesmo por ele. Aonde estava isso?
Se você notar esse versículo, ele começa com a cruz e termina com a Sim, cruz. a fé dele está em Cristo e naquilo que Cristo fez por ele na cruz. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A pessoa de Cristo e a obra de Cristo é o objeto da fé de Paulo. E ele tem isso como objeto de sua fé para a transformação, ao invés de eu não aniquilo a graça de A Deus. graça de Deus. O que literalmente significa eliminar a graça pela eu não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça dessa vida de justiça que eu quero viver Vem provém pela da lei. lei do que eu faço, então Cristo morreu em vão. Então Paulo está ensinando que sua fé em Cristo e naquilo que Cristo fez por ele é o que lhe dá a vida que ele vive, e ele está se recusando a entrar em uma mentalidade da lei, porque sabe que isso frustrará e impedirá a obra do Espírito Santo. Eu acho que isso resume o que o irmão Larson falou no programa anterior. Para mim, isso mostra a grande troca que está acontecendo com Paulo, e você sabe, essa grande troca. Eu estou crucificado com Cristo, e a vida que eu vivo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo. Então, essa parte dessa troca, nós ficamos com a parte boa, nós ficamos com aquilo que é bom. Deus, Jesus, pagou a punição por nós, e eu acho que isso realmente resume bem. Como ele disse, eu estou morto para a lei, estou morto para o pecado, estou vivo em Cristo. Se lembre que a principal mudança da nova aliança é que, por causa da cruz, o Espírito Santo pode agora viver em mim. Então, a chave para a vida cristã é compreender como o Espírito Santo trabalha. Ele trabalha em mim para me transformar baseado naquilo que eu faço ou baseado em minha fé e dependência em Cristo? Exclusivamente pela fé. Eu tenho outra pergunta. Explique o que realmente acontece quando Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo. O que acontece de verdade? E vocês também. Sim, mas parece ser algo diário. Não. Isso está no passado. É algo que eu estou crucificado com Cristo. Ele reconhece isso como realidade. Romanos 6, 3, 4 e 5. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? É exatamente a mesma ideia que Paulo está expressando. Ele a elaborou em Romanos. Era mais simples em seus primeiros escritos em Gálatas, mas é o mesmo processo de pensamento. Ele está identificando a morte por meio de sua união com Cristo. É a mesma coisa que estamos tentando fazer aqui. Certo. Se a sua fé estiver em qualquer outra coisa que não seja na cruz em relação a Cristo, será perdido. Explique isso. Porque tudo que a gente recebe de Deus, por exemplo, a nossa vida eterna, o batismo no Espírito Santo, os frutos do Espírito, os dons do Espírito, tudo isso vem daquilo que Cristo fez por nós na cruz e só podemos ter isso Eu por concordo causa do que Ele totalmente. fez. Sempre acreditei nisso. E nos desviamos quando tentamos fazer essas coisas sozinhos e podemos tentar conquistar essas coisas através do que fazemos, e não tem Eu como. estava lendo um artigo, era de um estudioso tentando extrair dos escritos de Lutero a sua doutrina da cruz. O artigo era intitulado A Teologia da Cruz por Lutero. E então eu estava interessado e eu queria ver como abordar. E esse artigo estava mostrando onde e como Lutero lidou com a cruz. E era uma consideração contínua que ele tinha. Era algo diário em sua vida. E ele falava sobre estar crucificado com Cristo diariamente. Provavelmente eu tenho que voltar e ler mais uma vez. Certo. E nos comentários de Gálatas de Lutero, se aqueles são os seus pensamentos finais sobre a santificação, ele realmente coloca a santificação na responsabilidade do cristão. Ele não entende aquilo que acabamos de descrever e precisamos ter cuidado com isso. Mas, em seus comentários sobre Gálatas,
Ele mostra que a santificação é você trabalhar mais. Então ele talvez entenda para a salvação, mas não para a santificação. Certo. Não perca o próximo programa.